Alright, guys. What up, y'all? Girls and boys, ladies and gentlemen, Mr. Evans speaking here. Guys, we are talking today about this test. Estamos falando dessa prova hoje, a prova do Enem de 2010. Vamos comentar sobre as 5 questões que caíram naquele ano. E é importante que a gente tenha essa ideia do que está acontecendo quando a gente pensa, né, no Enem. Como é que funciona? Por que o Enem é tão diferente de uma prova normal ou de um curso de conversação? Seguinte, o objetivo do Enem é preparar o aluno para algo que ele pode encontrar no curso superior, né? Que são artigos, que ele vai ter que ler bastante, livros, às vezes escritos em outras línguas. Então, tudo isso vai ser comum na vida acadêmica dele. Então, o objetivo do Enem não é necessariamente que ele faça que ele tenha a possibilidade de conversar. Não é uma prova conversacional, é uma prova no sentido de buscar tudo aquilo que a gente tem em termos de textos, até a letra de música é comum, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Quando você faz a prova do Enem, não importa se você é fluente ou não, né? Se você não souber as estratégias, você pode realmente falhar na prova. Mas se você souber, você pode tirar uma nota até maior em inglês do que uma outra pessoa que não tenha, né, de repente não tenha estudado as estratégias aí. Então, guys, o que costuma cair no Enem? Costuma cair músicas, costuma cair artigos de revista, notícias, tirinhas, né? Aquelas tirinhas cômicas, mas que tem um fundo de algo interessante para ser estudado, né? As citações e os anúncios. A primeira questão dessa prova de 2010 foi, lógico que as questões são embaralhadas dependendo do caderno, mas o caderno que a gente pegou aqui para estudar veio essa questão de hoje, que é da música Viva la Vida, que é uma música do Coldplay. Então, como é que você sabe disso, Evandro? Está escrito lá embaixo, ó, Martin C, Viva la Vida, Coldplay. Então a gente já sabe que é uma música, não é um poema, não é nada disso, porque tem uma banda aí famosa, então o mínimo de conhecimento que você, sendo jovem, pode ter escutado é exatamente isso que a gente vai ter na música. Então ela começa, algumas técnicas para a gente ver essa questão dos textos é que assim, você precisa de muito tempo, você precisaria de muito tempo para fazer uma prova se realmente você tivesse assim que ler tudo e destrinchar uma prova. O que a gente vai fazer aqui é isso, mas lá no dia a gente precisa ter as estratégias. Então a gente começa fazendo uma leitura dinâmica, rápida, e depois a gente dá uma olhada nas questões. Então começa assim: I used to rule the world, seas would rise when I gave the word. Now in the morning and I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing, now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key, next the walls were closed on me. And I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. Então já dei uma ideia ali de mais ou menos o que é a música. Ele costumava governar o mundo. Então a música tem alguns contrastes aí pelo pouco que eu li, né? Ele começa falando de coisas que ele tinha e depois já de situações que ele não tem mais. Vou dar uma olhada nas questões. Quando eu chego às questões, temos o seguinte: letras de música, elas costumam abordar temas que, de certa forma, podem ser reforçados pela repetição de trechos ou palavras. O fragmento da canção Viva la Vida, por exemplo, permite conhecer o relato de alguém que... Aí a gente vê as opções. Costumava ter o mundo aos seus pés e de repente se viu sem nada. Almeja o título de rei por ele ter enfrentado inúmeros inimigos. Causa pouco temor a seus inimigos, embora tenha muito poder. Limpava as ruas e com seu esforço tornou-se rei de seu povo,
ou tinha a chave para todos os castelos nos quais desejava morar. Então, eu tenho uma ideia aqui. Algumas frases começam, né, com essa ideia de algo que acontecia e não acontece mais. Em português a gente chama de pretérito imperfeito, em inglês a gente usa o used to junto com o would também. Então eu tenho essas 5 frases aí. E eu vou voltar um pouco no texto para ter uma noção do que é. Então, assim, vamos ver. Ele diz: eu costumava governar o mundo, né, e os mares subiriam, né, e se eu desse a minha palavra, se eu dissesse suba mar, e o mar subiria. Agora, de manhã eu durmo sozinho e varro as ruas que eu costumava possuir. Eu costumava rolar os dados, sentir o medo do inimigo, né, o medo nos olhos do inimigo, escutar a multidão que cantava o rei morreu, longa vida ao rei, e essa terceira parte aí que ele fala também, né? Em 1 minuto eu tinha a chave, agora as paredes se fecham, né, sobre mim. Eu descobri que os meus castelos eles foram construídos em pilares de sal e pilares de areia. Então, isso aí dá uma ideia de um contraste muito grande durante a música. Então a gente tem as opções. Costumava ter o mundo aos seus pés e de repente se viu sem nada. Pode ser, mas a gente tem que encontrar a melhor resposta. Não é a resposta correta, mas é a melhor resposta. Por que eu falo melhor resposta? Porque muitas vezes você pode ter uma resposta ou outra que não vai e que elas vão te confundir. Então é importante que você saiba que existe uma que é melhor, que ela é mais clara, que ela é mais específica. Depois, almeja o título de rei e por ele tem enfrentado inúmeros inimigos. Causa pouco temor a seus inimigos, embora tenha muito poder. Limpava as ruas e com seu esforço tornou-se rei de seu povo, ou tinha a chave para todos os castelos nos quais desejava morar. Então, pelo pouco que a gente leu, muito rapidamente, a gente vê o seguinte: esse costumava, tudo bem. Almeja o título de rei? Não, ele fala que ele foi rei. Né? E ele fala que quando ele era rei, os inimigos tinham medo dele. Então não é a segunda, não é a B. Causa pouco temor a seus inimigos? Não. Se os inimigos tinham medo dele, embora tenha muito poder, quer dizer, ele não tem mais o poder que ele tinha. Então também não é a C. E coincidentemente são as duas que estão no presente. A letra D. Limpava as ruas e com seu esforço tornou-se rei de seu povo. Na verdade, hoje ele limpa as ruas. Então é importante a gente sempre saber se o verbo está no presente, se o verbo está no passado, as terminações e tudo mais. E por último, tinha a chave para todos os castelos nos quais desejava morar. Ele não menciona em nenhum momento que ele desejava morar em algum castelo, né? Pelo contrário, ele diz que ele construiu tudo os seus castelos sobre pilares de areia e sal e por isso que eles se desmoronaram. Então a melhor resposta aí para essa primeira questão é a letra A. Costumava ter o mundo aos seus pés e de repente se viu sem nada. Seguindo em frente, nós temos The Weatherman. The Weatherman seria o homem do tempo. Então, dica: olhou para a questão, já olha o título, vê se tem alguma foto, vê o que está escrito, quem escreveu. Aqui no caso é a revista Speak Up. Então, isso já dá para dar uma noção para a gente. They say that the British love talking about the weather. A primeira frase também é muito interessante, porque ela vai te dar uma noção. Ela é introdutória, mas muitas vezes ela também chega a dar uma ideia muito grande do que vai acontecer. Então, they say that the British love talking about the weather. For other nationalities, this can be a banal and boring subject of conversation, something that people talk about when they have nothing else to say to each other. And yet, the weather is a very important part of our lives. That at least is the opinion of Barry Gromit, press officer for the Met Office. This is located in Exeter, a pretty cathedral city in the southwest of England. Here, employees and computers supply weather forecasts for much of the world. Então ele fala aí sobre a questão dos britânicos e a questão do tempo, né? Que algumas culturas falam de uma forma e outras de outra. E a gente vai dar uma olhada nas questões. Ele fala assim: ao conversar sobre a previsão do tempo, o texto mostra o aborrecimento do cidadão britânico ao falar sobre banalidades,
a falta de ter o que falar em situações de avaliação de línguas, a importância de se entender sobre meteorologia para falar inglês, as diferenças e as particularidades culturais no uso de uma língua e, por último, o conflito entre diferentes ideias e opiniões ao se comunicar em inglês. Só de ter lido aquela primeira parte do texto, eu não lembro de ter visto falando sobre language, sobre língua. O que é falado é sobre o país, England, e lá no começo fala sobre os britânicos. Fala num aspecto muito cultural. Então a gente já tem algumas questões, algumas opções que a gente pode tirar, que já não são muito interessantes. Então vou voltar aqui e eu tenho The Weatherman. They say that the British love talking about the weather. Como eu falei, os britânicos amam falar sobre o clima. E ele vai falando que algumas outras nacionalidades as pessoas acham que é banal, né, que não é muito interessante. E ele diz que tem essa pessoa aí, né, que é o Barry Grommet, que é o assessor de imprensa do Met Office, que é no sudoeste de Londres, e que os empregados e os computadores eles fazem um trabalho com a previsão do tempo para todo mundo, né, para grande parte do mundo. Então, voltando à questão, eu vou ver o seguinte: o aborrecimento do cidadão britânico a falar sobre banalidades. Não acredito que seja essa, porque ele fala exatamente que o britânico gosta, ama. A falta de ter o que falar em situações de avaliação de línguas. Bom, a falta de ter o que falar para puxar assunto, não para se avaliar língua. A importância de se entender sobre meteorologia para falar inglês. Não, ele não chega, ele fala sobre meteorologia, fala sobre a língua, mas não fala que uma coisa está conectada à outra, de forma alguma. As diferenças e as particularidades culturais no uso de uma língua e o conflito entre ideias e opiniões ao se comunicar em inglês. Também eu não vejo, não percebo nenhum conflito aí. Então, de cara, eu posso dizer que a letra D é a letter D. São as diferenças e as particularidades culturais no uso de uma língua. Então, é muito mais voltado para a questão cultural do que a questão do idioma mesmo, né? Então, quando o inglês ele diz o seguinte, quando o inglês ele fala sobre o clima, é porque o clima é muito importante, tem muitas pessoas envolvidas em relação a isso, né? Em relação a aquele papo que a gente costuma bater, né? Quando entra no elevador, fala com a pessoa, poxa, tá calor hoje, tá frio, não sei o quê, e que o britânico gosta muito disso. Então, você vai eliminando as outras questões e resta a letra D, que é a melhor opção de resposta aí. Essa foi a segunda. Nós temos na terceira questão The Death of the PC. O texto já é interessante, o título, né, que fala a morte do PC. Então, e aí lá embaixo ele fala comprado para você pelo... Não, quer dizer, trazido para você pelo Motley Fool. Motley Fool provavelmente deve ser alguma coisa relacionada, né, que a gente não precisa saber, mas é quem escreveu o artigo, quem escreveu a notícia. Então ele fala: The days of paying for costly software upgrades are numbered, the PC will soon be obsolete. Então percebam as palavras cognatas aí, né? Quando a gente fala de software, que é uma palavra que a gente já conhece, que na verdade está em inglês, PC é personal computer, a gente usa também em português. Agora, obsolete é uma palavra cognata, quer dizer obsoleto, quer dizer que já saiu de moda. Então ele fala da morte do PC. E aí diz, and Business Week's report 70% of Americans are already using the technology that will replace it. Merrill Lynch calls it a 160 billion tsunami. E aí ele vai começar a falar sobre as gigantes da computação, que é IBM, Yahoo, né? E falam dessa revolução aí da morte do PC, né? De matar o PC, né? O personal computer. Yet, two little known companies have a huge head start. Então ele está falando aí de duas pequenas companhias, né, que estão um pouco à frente, quer dizer, com uma cabeça de vantagem, né, a huge head start, quer dizer, estão à frente das outras. Quando ele fala huge, quer dizer muito grande. Get their names in a free report from the Motley Fool called The Two Worlds Bill Gates Doesn't Want You to Hear. E aí o título é muito clickbait, né, aquele título que as pessoas ficam curiosas para saber. Click here to instant access to this free report. Então, clique aqui para ter acesso instantâneo a esse artigo, né? A esse relato
de graça que é trazido para você pela Monthly Full. Então, quando a gente vai para as perguntas, a gente percebe o seguinte: ao optar por ler a reportagem completa, quer dizer, se você clicar no link sobre o assunto anunciado, tem-se acesso a duas palavras que Bill Gates não quer que o leitor conheça e que se referem aos responsáveis pela divulgação desta informação na internet, as marcas mais importantes de microcomputadores no mercado, aos nomes dos americanos que inventaram a suposta tecnologia, aos sites da internet pelos quais o produto já pode ser conhecido, ou às empresas que levam vantagem para serem suas concorrentes. Então, já sabendo disso, a primeira seria responsáveis, a segunda, as marcas, a terceira, nomes dos americanos que inventaram, a quarta, aos sites e a última, as empresas que levam vantagem para serem suas concorrentes. Então, notem aí que marcas e empresas podem trazer uma certa confusão na hora que você for pensar na resposta correta. Volto lá para o texto, faço uma análise maior e começo a eliminar. Então, ele vai falando, né, exatamente disso, do PC e tal. E aí tem uma parte aqui, depois da metade do texto, que ele diz o seguinte: Yet, two little-known companies have a huge head start. Quer dizer, ele está falando que duas companhias pequenas, two little-known companies, quer dizer, que não são muito conhecidas, têm uma grande vantagem. E aí ele fala assim, pegue os nomes delas nesse artigo que você vai entrar. Então, na verdade, quando a gente volta para as questões, a gente percebe que ele não está falando pelos responsáveis pela divulgação, porque eles são os responsáveis pela divulgação. As marcas mais importantes de microcomputadores, eu acredito aqui que ele fala sobre as marcas, né? Você viu no texto, IBM, Yahoo e tal, mas não é a questão disso, que o leitor vai ter acesso depois. Os nomes dos americanos, ele não fala, tipo, vamos revelar os nomes das pessoas, não fala. Sites da internet pelos quais o produto já pode ser conhecido, em nenhum momento ele diz onde que está sendo vendido. Agora, ele diz sim as empresas que levam vantagem para serem as suas concorrentes. Então, a melhor resposta aí é a letter E, a letra E, que a gente está falando quando o leitor ele vai conhecer, se ele tiver a curiosidade de saber que que se referem às empresas que levam vantagem para serem concorrentes do Bill Gates. Guys, moving on. Seguindo aí, nós vamos ter os Millennium Goals. Goals quer dizer meta. Por isso que no futebol, o tiro de meta, a gente fala goal, né? A gente fala a meta é o goal. Então, goal em inglês quer dizer meta, quer dizer objetivo. O objetivo do milênio. Então, na verdade, essa prova de 2010, e a gente sabe que os global goals, eles foram aumentados, né? São hoje 17. Mas nessa situação eles colocaram 8. Então, dica importante, olhem para as figuras sempre. Olhem para as figuras, por mais que você, de repente, não conheça muito do vocabulário, olhe para a figura. Então, o número 1 está falando sobre Eradicate Extreme Poverty and Hunger. Então, tem um pratinho de comida, então, provavelmente está falando alguma coisa de comida. Achieve Universal Primary Education, então tem um lapisinho, está falando sobre educação básica. Promote Gender Equality and Empower Women, quer dizer, a gente fala de equality, quer dizer igualdade, gender é gênero, então tem um símbolo ali do feminino. Depois, Reduce Child Mortality, então tem um ursinho, né, de pelúcia, então isso se refere a uma criança. Improve Maternal Health, quer dizer, tem estilizado uma foto de uma mulher grávida. Combat HIV, AIDS, Malaria and Other Diseases, então tem um potinho com a cruzinha, né, que tem a ver com a questão do remédio. Ensure Environmental Sustainability, quer dizer, sustentabilidade. Opa, essa eu sei, tem uma arvorezinha. E a última, Global Partnership for Development, quer dizer, partnership vem de partner, que é parceiro, parceria. Global Development é desenvolvimento. Então já tive uma ideia geral aí do que é. Essa questão
fala o seguinte: definidas pelos países membros da Organização das Nações Unidas e por organizações internacionais, as metas de desenvolvimento do milênio envolvem 8 objetivos a serem alcançados até 2015. Apesar da diversidade cultural, esses objetivos mostrados na imagem são comuns ao mundo todo, sendo 2 deles. Aí vem as opções: o combate à AIDS e a melhoria do ensino universitário. Não sei se falou alguma coisa de universitário não, porque eu vi um lapisinho, né? A redução da mortalidade adulta e criação de parcerias globais. Né? Mortalidade adulta, também não vi nada sobre mortalidade infantil. A promoção da igualdade de gêneros e erradicação da pobreza. Pode ser essa, vamos analisar as outras ainda. A parceria global para o desenvolvimento e a valorização das crianças. Né? Valorização das crianças, parceria global, desenvolvimento, não sei. Garantia da sustentabilidade ambiental e o combate ao trabalho infantil. Né? Ele até fala dessa questão da sustentabilidade ambiental, mas a gente não vê nada aqui falando sobre trabalho infantil. Poderia estar aqui como está nas outras 17, quando a gente coloca todas juntas, mas nessa aí a gente não encontra. Então, o que a gente pode ver aqui, já dando uma olhada e voltando às questões, é que a promoção da igualdade de gêneros, né, quando a gente tem aquela fotinho ali do símbolo feminino, é a erradicação da pobreza, como a gente pode ver na número 3, e ele fala exatamente eradicate poverty. Então essa questão aí é dada, aquela questão que você faz rápida, você faz muito facilmente. Então, a questão 4 para a gente é a letra C, promoção da igualdade de gêneros e erradicação da pobreza. Vou agora para a questão 5. Na questão 5, o que a gente tem aí? Um postcard. Talvez as gerações de hoje não estão muito acostumadas com postcard, mas as pessoas, quando viajavam, elas costumavam mandar um postal para os seus entes queridos, para pessoas que elas gostavam, com fotos do local onde ela estava e algumas informações. Então, é difícil para a gente ler um pouco, eu vou tentar ler para vocês aqui, mas na prova também estava nesse formato exatamente, nessa foto. Então, as pessoas podem ter tido alguma dificuldade. Fala assim: send us a postcard in an envelope with your name, your address, a postcard stamp, and what you would like to know about the Andrew Project or a question you have about Antarctica, and we'll send a postcard to you from the ice. Então, tem um endereço aqui e ele fala, né? Mande um postal para a gente, né, no envelope com o seu nome, endereço e tal, e lembre-se de colocar um selo para saber sobre esse projeto. E nesse projeto aí a gente tem o seguinte, ou uma citação, né, ou uma questão que você tem sobre a Antártica e nós te enviaremos um postal do gelo. Então, essa parte aí, ele está dizendo exatamente sobre essa questão do postal e diz o seguinte: os cartões postais costumam ser utilizados por viajantes que desejam enviar notícias dos lugares que visitam a parentes e amigos, publicado no site do projeto Andrew. O texto em formato de cartão postal tem o propósito de... Aí, quais são os propósitos, né, que ele fala? Comunicar o endereço da nova sede do projeto nos Estados Unidos, convidar colecionadores de cartões postais a se reunirem em um evento, anunciar uma nova coleção de selos para angariar fundos para a Antártica, divulgar às pessoas a possibilidade de receberem um cartão postal da Antártica ou solicitar que as pessoas visitem o site do mencionado projeto com maior frequência. Vou voltar lá, vou dar uma olhada básica, mas um pouco mais detalhada do que da primeira vez, agora já tendo a noção das perguntas, e eu percebo que o objetivo aqui é que você mandando pedindo um postal com informações, você vai ganhar quer dizer, você mandando uma solicitação para saber sobre o projeto, você ganha um postal, né, diretamente do gelo, diretamente da Antártica.
Então a gente vê, comunicar o endereço da nova série, ele não fala, gente, nosso novo endereço. Não fala nada disso. E também convidar colecionadores de cartões postais a se reunirem. Em nenhum momento ele menciona nenhum evento. Anunciar uma nova coleção de selos para angariar fundos para a Antártica. Também ele não fala sobre raise funds, não tem nada relacionado a isso. Divulgar às pessoas a possibilidade de receberem um cartão postal da Antártica. Ou solicitar que as pessoas visitem o site do mencionado projeto com maior frequência. Ele também não fala assim, tipo, visit more, não fala, ele não coloca nada disso. Então, a melhor opção de resposta aí é a letter D, a letra D. Divulgar às pessoas a possibilidade de receberem um cartão postal da Antártica, ok? Então, essa é a letter D. Guys, essa foi a nossa aula de hoje. Ela não aconteceu, infelizmente, no horário que estávamos prevendo, mas dentro das possibilidades, estamos sempre buscando melhorar e trazer o melhor em qualidade para vocês, ok? Thank you so much for staying with us. Have a good night. Tenham todos uma boa noite. Sigam a nossa página no Instagram. Se inscreva no canal do YouTube se você ainda não fez. Tá aí na tela, só chegar aí, dar aquele like legal que a gente vai ter o maior prazer em melhorar os nossos conteúdos para vocês, ok? Thanks a million. Bye bye. Take care.